E aí, pessoal, tudo bem? Fazendo aqui pela terceira vez a gravação do vídeo, porque das outras duas eu tinha esquecido de. Primeiro eu tinha esquecido de colocar o meu microfone, depois eu tinha esquecido de ligar o meu microfone. Então, ossos do ofício, né? Mas sem demora, vamos continuar nossa missão de resolver a prova de matemática do Enem 2025. E como eu estou fazendo isso pela terceira vez, eu já tive a oportunidade de pensar várias vezes sobre a resolução de cada questão e por isso eu deixo um conselho para vocês que estão estudando matemática, tá? Façam e refaçam exercícios, tá? Quanto mais vocês refizerem o mesmo exercício e passarem pelo mesmo caminho, melhor vocês vão aprender esse caminho e com mais facilidade vocês vão enxergar atalhos também, tá? Então espero que esse vídeo seja o último que eu vou gravar hoje, porque eu tô cansado já de falar as mesmas coisas, tá bom? Vamos lá. Questão 148, vamos ler o enunciado aqui. Uma fábrica com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. Bom, pessoal, vocês já devem ter percebido que essa é uma questão de regra de 3 composta, né? Você tem aqui quantidade de funcionários, né, e horas trabalhadas por funcionário, influindo na quantidade de unidades que você produz no final do dia, né? É claro, gente, se você coloca mais funcionários, você vai produzir mais unidades. Se o funcionário trabalha mais horas por dia, você vai produzir mais unidades. Então, essas duas grandezas aqui, ó, são diretamente proporcionais, tá? A produção final, beleza? Ou seja, estou falando de uma regra de 3 composta, tá? Que só usa a proporção direta. Isso é muito bom para nós, porque é mais fácil de trabalhar, tá bom? Então, 3 funcionários, 6 horas diárias, produzem 720. 5 funcionários com 9 horas diárias, produzem X. Então, vamos resolver isso aqui primeiro, ó, do jeito que a escola ensina, tá? Porque a escola nos ensina certos métodos que funcionam, né? E a gente nem sabe por que eles funcionam, mas a gente aprende a repeti-los, né? Então, eu vou armar aqui a nossa regra de 3 composta. Eu não preciso inverter nenhuma das frações. Por quê? Porque todo mundo, né, é diretamente proporcional a 720, tá bom? E aí basta eu isolar o x, tá? Eu vou fazer isso aqui bem passo a passo também, mas de uma maneira mais direta, tá? Eu vou passar o x para o lado esquerdo dessa equação, depois eu vou passar todo mundo que está aqui para o lado direito da equação, tá? Isolando o x. Então, primeiro passando o x lá para o lado esquerdo, tá? X vezes 3 vezes 6 sobre 5 vezes 9 é igual a 720, que ficou quietinho lá, sozinho, né? Coitado, depois que o x saiu, né? Tá bom, agora eu vou passar as coisas que estão aqui desse lado para o outro, né? Então, o que está embaixo aqui vai passar para lá em cima. E o que está em cima aqui vai passar para cá embaixo, certo? Então, eu vou deixar o x sozinho, é igual a 720 vezes 5 vezes 9, certo? 5 vezes 9 que estava aqui dividindo, agora está aqui multiplicando, né? E o 3 vezes 6 que estava aqui multiplicando, agora vem aqui para baixo dividindo, tá bom? Gente, nós não vamos sair fazendo contas, multiplicar todo mundo que está em cima e depois dividir por 18, tá? Porque senão a gente vai estar multiplicando para depois dividir, beleza? É como se a gente cavasse um buraco para depois encher ele de terra de novo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é desenvolver uma certa visão de raio-x para a gente olhar para os números, tá? Como a multiplicação dos seus fatores, beleza? O 9 é um 3 vezes 3. E esse 3 aqui eu posso cortar com esse 3 de baixo, tá? Um 6 é um 3 vezes 2, beleza? Então, eu posso cortar esse 3 aqui, um dos fatores do 6, com um dos fatores do 9, com esse 3 aqui, beleza? 720, ó, a gente sabe que é 360 vezes 2, tá bom? Vou pegar esse fator 2 aqui, ó, e cortar com esse fator 2 aqui, beleza? Me sobrou uma multiplicação muito simples. 360 vezes 5, tá bom? A gente sabe que multiplicar por 5 é multiplicar por 10 e dividir por 2. Afinal, 10 sobre 2 é 5, tá? 360 por 2, 180. 180 vezes 10, 1.800 unidades, tá? 1.800 unidades é o nosso X, né? É o que ele vai estar produzindo aqui no final, beleza? Bom, é assim que a escola ensina a fazer, mas eu penso assim, né? Por que multiplicar essas duas frações aqui e igualar elas a 720 sobre x? Por que isso vai me dar o valor de x que eu estou procurando, né? A nova produção em unidades, tá?
Todos os exercícios de proporcionalidade, vamos aqui no rascunho, ó, todos os exercícios de proporcionalidade, eles têm a ver, gente, com a, uma constante, tá bom? Que ela vale em todas as situações, tá? Então, uma Então, grandezas proporcionais, elas estabelecem entre si essa constante, tá? E sempre que eu mexer nessas grandezas proporcionais, eu vou estar mexendo, tá? Nessa constante, eu vou estar multiplicando ou dividindo essa constante por alguma coisa, tá bom? E como é que eu vou estabelecer o valor dessa constante aqui, ó? Eu vou ver quanto que um funcionário trabalhando 1 hora por dia produz, tá? Vou chamar minha constante de K, beleza? Ora bolas, se vamos fazer isso por partes, né? Se os 3 funcionários produziam 720 unidades, então um funcionário trabalhando 6 horas por dia vai produzir, ora, se eu dividir o número de funcionários por 3, eu vou dividir a produção também por 3, tá? 720 por 3, ó, vamos fazer de cabeça aqui, ó. 7 por 3 cabe 2, sobra 1, né? 1 com o 2 aqui, ó, dá 12, cabe 4. 4 vezes 3, né? Então cabe 4. Beleza, deu o resultado inteiro, desce o zero, 240. E agora, então, eu vou ver quanto que um funcionário trabalhando 1 hora por dia apenas vai produzir, tá bom? Ora, se eu dividir a quantidade de horas trabalhadas por 6, eu vou dividir a produção também por 6, né? A produção final, tá? 24 por 6, gente. 24 por 6 é 4. Desce o zero a 40, tá? Essa é a nossa constante K, beleza? O que vai acontecer aqui, ó, quando eu quiser? Então eu quero ver para 5 funcionários trabalhando 9 horas por dia cada, eles vão produzir quanto, gente? Vão produzir a sua constante K vezes as 9 horas trabalhadas por dia de cada funcionário, né? Vezes o número de funcionários, que é 5, tá bom? K a gente sabe que é 40, né? 40 vezes 9 vezes 5, tá? Vamos multiplicar 40 por 9 primeiro, vai dar 4 vezes 9, 36. Com o zero que estava faltando, 360, né? 360 vezes 5. Ora, multiplicar por 5 a gente já viu que é multiplicar por 10 e dividir por 2. É a mesma conta que a gente tinha feito, né? Vai dar 1.800 unidades. E dependendo, gente, isso não vem ao caso agora, tá? Mas da maneira que a gente reorganizar essa expressão aqui, ó, dependendo da maneira que a gente reorganizar essa expressão aqui, a gente chega, tá? Nessa mesma expressão, tá? Nessa mesma exata expressão, tá bom? E aí eu queria fazer uma observação, gente. Exercícios de proporcionalidade, esse assunto, ele além de ser muito importante, ele é muito interessante e ele é muito complexo também, tá? Porque poderia ter uma proporcionalidade inversa, né? Se um desses valores aqui fosse inversamente proporcional aos 720, tá? E eu gostaria muito de fazer uma revisão sobre isso, só que essa revisão não vem ao caso agora, porque ela não foi perguntada no exercício, e eu não gosto de aula expositiva, porque do mesmo jeito que eu passar a matéria para vocês, vocês vão esquecer. E eu faria o mesmo, porque eu não aprendo as coisas que eu não uso, né? Então é por isso que eu peço para vocês que me deem a honra de responder alguma dúvida de vocês, né? Se alguém estiver resolvendo um problema de proporcionalidade, que exigir, né, que você trabalhe com proporcionalidade inversa, tal. Se você estiver com dúvida, manda essa questão aqui para mim, que aí eu respondo para você, faço um vídeo voltado para a sua questão. Eu não vou expor ninguém, né? Meu objetivo é responder dúvidas, porque eu acredito que se ensina, né, matando a curiosidade dos alunos, tá bom? Então vamos para a próxima questão, sem mais demora. Questão 149. Para acompanhar o fluxo de visitantes em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para a visitação. De acordo com a regra estabelecida, cada visitante será identificado com um código sequencial numérico com 7 dígitos. Então, o código tem 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Determinado da esquerda para a direita da seguinte forma. O primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige. Então, o primeiro dígito, ó, é o andar. Beleza? E pode ser de 1 a 4. Os dois próximos dígitos, número do setor da empresa. Aqui, ó, os dois próximos dígitos, ó, setor, tá? Pode ser de 01 a 020. Os 3 próximos dígitos, número do funcionário. Aqui, ó, funcionário. Tá bom? Pode ser de 001 a 135. O último dígito, tá? Ó, o horário, tá? Manhã, dígito 0, tarde, dígito 1, tá? Então aqui, ó, horário. Beleza. Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã, portanto, horário manhã, dígito 0. Para se reunir com o funcionário número 109. Então, funcionário 109.
que trabalha no setor 08 da empresa, tá bom, localizado no segundo andar aqui. Gente, 208, 109, 0, tá? Ó, letra D. Gente, muito fácil, né? Não tem nem que fazer conta, não tem que pensar, refletir, nada. Só preencher 7 espacinhos, né? Tá bom. Questão 150. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Então, vamos lá. 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou cada um dentro de um envelope preto. É o que acontece com você quando você faz o Enem, se é que você já não fez, né? Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares dos 4 candidatos de maneira aleatória. Como assim, gente? Quem me explica a lógica desse exercício? Por que o examinador não identificou os celulares e devolveu de maneira aleatória? Não faz nenhum sentido, né? Mas, assim, a questão em si, a pergunta dela em si, dá para a gente solucionar, tá? Já que não havia feito a identificação dos envelopes. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é. Bom, então vamos pensar aqui, ó. Você tem candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, tá? O examinador vai devolver os 4 celulares de maneira aleatória, né? E ele quer saber assim, ó, qual é a chance do cara entregar o celular de maneira aleatória e entregar exatamente na ordem 1, 2, 3, 4, né? Porque, na verdade, se é aleatório, ele pode entregar numa ordem sem pé nem cabeça. Por exemplo, 2, 3, 4, 1, né? Ou então, outra maneira aqui, sem pé nem cabeça, de entregar, ó, 3, 2... Beleza, esse aqui ele acertou, né? Mas os outros ele errou, tá? 1 e 4, aqui, mesma coisa, né? Tá bom, gente, vamos pensar aqui, de quantas maneiras ele pode entregar esses celulares, né? Quais são o total de maneiras que ele tem para entregar esses celulares de maneira aleatória? Se nós estamos falando que ele tem 4 celulares na mão e ele vai entregar 4 celulares, né? Se o número de celulares no agrupamento é igual à quantidade total de celulares, nós estamos falando de uma permutação, tá bom? Permutação de 4 tomados 4 a 4, tá? Isso é um 4 fatorial, beleza? Por que é 4 fatorial, gente? Porque ele vai entregar 4 celulares e ele está com 4 celulares na mão. Quando ele vai entregar o primeiro, ele pode escolher 4 celulares para entregar. Quando ele vai entregar o segundo, ele pode escolher 3 celulares para entregar. Né? Quando ele vai entregar o terceiro, ele só tem 2 celulares na mão dele, pode escolher qualquer um dos dois. Quando vai entregar o último, ele só tem uma opção de celular para entregar, tá bom? E isso é o 4 fatorial, tá? Que vai dar o quê? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Vezes 1, pelo amor de Deus, né? 24 mesmo. Tá bom. Ele tem 24 maneiras, então, de entregar esses celulares. Mas, deixa eu apagar aqui. Ele está perguntando a probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares, tá? Toda a probabilidade, gente, a gente viu em uma das aulas anteriores, é o quê? Eventos favoráveis, a quantidade de eventos favoráveis, tá? Sobre o total de eventos, tá bom? Bom, quantos eventos favoráveis? O que é um evento favorável aqui nesse caso? É ele entregar os celulares exatamente na ordem 1, 2, 3, 4, tá? Só tem uma maneira dele fazer isso. Então, nós só temos um evento favorável, beleza? Que é a situação em que ele entrega os 4 celulares na ordem certinha. E o total de maneiras que ele tem de entregar celulares? 24, tá? Essa é a nossa probabilidade, beleza? 1 sobre 24, tá respondido o exercício aqui, letrinha D, né? A situação que ele nos passa, ó, não faz o menor sentido, né? Ele podia ter se dado ao trabalho de fazer um contexto para a questão de probabilidade que fizesse sentido, né? Mas o examinador não achou que isso era importante, né? Eu acho que é importante fazer exercícios que façam sentido para vocês pensarem sobre problemas reais, né? Sobre problemas que fazem sentido, que sejam inteligentes, né, gente? Mas então tá bom, vamos ficar por aqui. Estou no aguardo das dúvidas de vocês. Ainda não tive, né, essa honra de receber aí as dúvidas de alguém e espero que isso aconteça em breve, tá bom? Abraço para vocês, acompanhe aqui o canal. Até mais.